Olá, estamos começando aqui mais uma edição do Enigmático, o podcast. Sei que você ficou com saudades. Todo mundo ficou com saudades, mas estamos de volta aqui com o Enigmático. E quem também, né, ficou com saudade aqui, né? Niltinho Guimarães e o João Manuel. Niltinho, primeiro você que mandou mensagem para mim, dizendo que estava morrendo de saudades da gente, do nosso encontro semanal. Estamos de volta e prazer imenso receber você mais uma vez aqui com a gente. Oi, João Paulo, oi, João Manuel, oi, Guilherme, Douglas e eu fico falando Fred, que ele é artista de novela. Fred. E o Josué. Josué. É que eu falo que ele é artista de novela, a gente que gosta de novela, né? Aí eu esqueço o nome. Gente, olha que é um prazer estar de volta. 2 semanas, né, que nós ficamos reformulando as coisas e hoje a gente tá aqui para matar a saudade de você, de casa, que tanto perguntou pelo Enigmático, e para nós aqui, que teremos o prazer de entrar na tua casa. Exatamente. João Manuel, prazer também que estar com você novamente. E vamos aí, então, ao programa de número 10 do Enigmático. Nosso episódio 10, a satisfação reunirmos novamente, fizemos algumas mudanças estruturais, mas é muito bom estarmos aqui, é muito bom podermos receber pessoas que nos trazem sempre informações de crescimento, de conhecimento, e vamos lá no nosso programa hoje. Isso aí, né? Estamos começando aqui, então, o programa de número 10, né? Tivemos esse tempo para ver algumas coisas, mas muita gente veio realmente perguntar por que o programa parou, porque teve essa pausa, mas estamos de volta e hoje estamos recebendo aqui um convidado muito aguardado aqui por todos nós, né? Durante esse tempo que a gente ficou parado aqui, a gente ficou aguardando essa entrevista, né? E a gente está aqui com o coordenador regional do Norte Fluminense, do Sebrae, o Guilherme Resch, a quem a gente agradece aqui por aceitar o nosso convite. E já começa a pergunta, Guilherme, falando assim, como começou a sua atuação aqui em Campos, na região, no Sebrae. Obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Bom, obrigado a vocês pela oportunidade. Me sinto honrado de estar aqui para falar um pouco das operações da nossa empresa na região. Me sinto aqui em casa porque no meio de 2 Joãos, eu tenho o meu pequenininho João, que é inclusive campista, nasceu aqui na cidade, tem 4 meses, está em casa agora. E vai ser um prazer a gente dialogar um pouquinho sobre como tem sido o desenvolvimento do pequeno negócio, a transformação do ambiente de negócios aqui nos nossos municípios de atuação. E a minha vinda para cá, ela aconteceu aí há pouco mais de 2 anos. Então, eu assumi nossa operação regional em junho de 2021, ainda naqueles tempos aí de pandemia, né, de reclusão social. Foi um grande desafio, porque as nossas operações elas estavam extremamente abaladas ali, porque essencialmente as nossas realizações elas são presenciais, mas rompemos esse tempo de desafios e estabelecemos uma conexão muito forte com as empresas, porque também evoluímos muito na nossa forma de atuação via digital. Hoje temos portais extremamente bem preparados para atender o empresário. Todo o meu time de atendimento, ele hoje tem a estratégia e a missão técnica de estar no negócio. Então, nós temos a nossa base operacional da região Norte Fluminense, aqui em Campos, que fica ali na Alberto Torres 67, hoje, pois futuramente nós vamos ter uma casa nova, mais aqui centralizada, com um ambiente moderno, inovador, para receber não só os grandes empresários da região, que são esses que investem seus recursos, mas principalmente também parceiros, instituições, para que a gente tenha ali um espaço extremamente produtivo. E os meus analistas de atendimento, eles hoje estão 100% preparados com computador, notebook, smartphone, tablet, para estar dentro do negócio, visitando, conhecendo de perto a realidade desse empresário e estabelecer com ele um relacionamento de confiança, de credibilidade. Para quê? Para que esse empresário possa também acessar as nossas soluções, que são todas subsidiadas, com a máxima eficiência, em diversos temas como finanças, atendimento, inovação, posicionamento estratégico do mercado, marketing presencial ou digital,
tecnologia, inovação, processos, tantos outros, para que eles possam realmente alcançar resultados cada vez mais sólidos. Então, a operação ela é uma operação extensa, são 9 municípios de atuação, dos quais eu tenho a base em Campos, conforme eu falei, e um posto avançado de atendimento em Macaé, também com um time preparado lá, para dar conta aqui dos 9 municípios subdivididos, né? A gente divide um pouquinho, Campos atendendo muito aqui São João da Barra, São Francisco de Itabapuana, Cardoso Moreira e São Fidélis, e o posto avançado de Macaé, tendo ali como Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus ali na sua atuação. E a gente se subdivide para oferecer as melhores oportunidades para cada empreendedor local. Você, quando veio para Campos, 2021, você veio ainda na ebulição do Covid. Perfeito. A dificuldade, tudo parado, em tese, né? Tudo parado. Como é que foi aí esse desafio? Porque você veio do desafio, né? Você veio para Campos, você não é campista. Não. E veio ainda nessa pandemia, né? Muitas empresas fechando, demitindo. Como é que foi essa chegada sua aí nesse panorama? Não, foi um desafio extremo, né? Eu estava de home office, né? As operações da empresa 100% home office. Eu saí do home office no Rio de Janeiro, eu atuava na sede do Sebrae na capital, atendendo todo o estado, na nossa unidade de capitalização e serviços financeiros. E ao surgir essa oportunidade, eu assumi também, matei no peito a bola, de querer me desafiar, de ter o ponto. Eu gosto muito de dizer, né, que a gente precisa de pontos de inflexão na carreira para que tenhamos também desenvolvimento diferenciado. Mas foi realmente difícil, porque cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem ter nenhum amigo, familiar, conhecidos. Vim realmente no preto, no branco, no zero, para reescrever um capítulo profissional e permanecer também com as atividades da nossa empresa, que há tantos anos já são executadas aqui com muito sucesso, com bastante solidez, trazendo inovações, trazendo um novo olhar, trazendo um diferencial e uma diversificação de atuação no mercado. Então, essa questão da pandemia foi realmente complicada, não para a gente apenas, mas para todos, né? Todo mundo, do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista profissional, mas também gerou ali boas oportunidades, porque a gente conseguiu evoluir muito em ferramentas de apoio ao empresário remotamente falando, Perfeito. Que hoje fazem parte da nossa atuação. Então, a gente tem um tempo de pandemia que gerou desafios e hoje, por incrível que pareça, 70% a 80% das nossas operações de consultorias especializadas acontecem de forma digital, porque se tornaram eficientes, se tornaram fáceis, se tornaram muito mais flexíveis de organização, inclusive dentro das agendas dos empresários, que não é nada fácil. O cara acorda de manhã, tem que atender, tem que ligar para fornecedor, tem que cuidar da operação, tem que cuidar do funcionário, tem que cuidar das contas, tem que lembrar que tem que comercializar tudo. E a cada dia é um desafio diferente. E aí, para que ele encontre tempo, para ter também ali a sua dedicação, que é super importante nos conceitos de gestão empresarial, o formato digital ele veio realmente de um jeito extremamente expressivo e eficiente. E aí a gente rompeu esse tempo, dando todo o apoio, dando todo o suporte. O Sebrae ele se retransformou a sua forma de atuação e como a gente vem se comunicando com os clientes. E fizemos isso de um jeito, assim, modéstia à parte pela empresa, com muito sucesso. E desafios, eles servem para a gente aprender, superar e levar o que há de legado, né? Então, passado esse tempo de dificuldade, agora a gente olha para frente e vê aí grandes oportunidades, principalmente na região. Uma região que vem tendo expressivos crescimentos, apesar da crise, né, ocasionada pelo petróleo, lá nos 2014, 2015, 2016, e agora, principalmente por conta da Covid. Mas é uma região que tem um caminhão de dinheiro, de investimentos grandes vindos, ocasionados pelas operações offshore, ocasionados pela transição energética, ocasionados pela pujança, né, de um Porto do Açu aqui ao lado, em São João da Barra, pelas operações em Macaé, pelas operações em Campos,
pela diversificação também do agronegócio, que vem tendo expressivos ali, mesmo que acanhado, né? O estado do Rio ele tem uma produtividade ainda muito pequena comparado a grandes produtores a nível nacional. Mas nós temos, para quem não conhece, o maior produtor de soja é em Macaé, do estado. O maior produtor de gado confinado está em Macaé. A maior produção de abacaxi está em São Francisco da Bapuana. O maior produtor de coco está em Quissamã. Então há um grande projeto sendo desenvolvido também de plantações de milho. Então a gente tem aqui uma série de possibilidades, além, né, do petróleo, do gás e da energia, que legitimamente carrega a nossa economia, carrega a força, né, de geração de emprego, de geração de empresas, de encadeamento produtivo, mas não podemos esquecer que a região é essencialmente rural. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, não precisamos entrar em detalhes, quantos anos, o Sebrae, o direcionamento do Sebrae era muito cursos, né? E empreendedorismo. Nós vamos chegar lá na parte do empreendedorismo. E eu fiz o primeiro Empretec que o Sebrae proporcionou aqui em Campos. Eu fiz esse Empretec. Como é o Sebrae hoje, ele está mais focado hoje. Continua os cursos, continua a questão de empreender. Como é que está dividido isso aí, o Sebrae, ou ele está fazendo tudo ao mesmo tempo, que você direcionou mais cedo, que você tem a sua assessoria, então eu acredito que ela seja segmentada, não é? Fala um pouquinho aí desses cursos do Sebrae, para a gente entrar na parte do empreendedorismo. Perfeito. A gente tem um portfólio muito grande de soluções, portfólio que tem mais de 250 soluções à disposição de qualquer empresário, em qualquer atividade econômica, em qualquer setor e em todos os níveis de maturidade empresarial. Esse é o ponto-chave. Por que eu falo isso? Porque existe um tempo de aprendizado. Então, um cara que hoje não sabe absolutamente nada de como começar um negócio, de gestão, de administração, nós temos cursos online preparados à disposição dele em diversas temáticas para que ele entre lá, ele faça o curso e minimamente ele receba ali um conteúdo... São gratuitos? Todos gratuitos, à disposição da população. Como administrar uma empresa, como entender e criar seu fluxo de caixa, tão importante. O que é o capital de giro, que as pessoas negligenciam, né? Pegam todo o seu dinheiro, abrem o negócio e esquecem que a empresa precisa de um tempo para a operação. Tem um caixa. E precisa ter um caixa ali à disposição durante 6, 8, 12 meses para suportar as atividades enquanto ela não chega no seu ponto de equilíbrio. Temos cursos, né, para falar de indicadores financeiros. O que é ponto de equilíbrio? O que é margem de contribuição? O que é lucratividade, rentabilidade? Temos cursos para marketing. Então, como se posicionar no Instagram? Como vender pelo WhatsApp? Como ter uma estratégia de eficiência no digital ou no presencial também. Inovação, processo, atendimento, como fidelizar clientes, são todas temáticas de cursos, que são diversos. Como se formalizar? Também tem lá cursos, né, direcionados a isso. Ponto de maturidade básica. Depois que a gente avança, a gente começa a ir para agendas um pouco mais complexas. Então, tem treinamentos mais especializados para nível de maturidade intermediárias, vamos dizer assim, gestão financeira avançado, gestão financeira intermediário, gestão de marketing, planejamento estratégico do negócio, são treinamentos. Nós temos, conforme você falou, agendas e cursos também para formar o empreendedor. Não adianta eu ter as melhores informações, ferramentas à disposição, se eu não tiver comportamento e atitude. Então, eu preciso ter o sangue do empreendedor todo dia para fazer o meu negócio acontecer. E se eu tenho o sangue do empreendedor, eu vou vender muito bem essa garrafa. E vou fazer essa garrafa trazer lucratividade para o meu negócio. Agora, não adianta eu ter a melhor ferramenta de gestão se eu não souber vender um produto ou vender o meu serviço. E, por favor... me surgiu aqui, você está falando empreendedor e tal, como é que a pessoa se descobre empreendedor em relação ao Sebrae e descobre, por exemplo, eu sou um vendedor ambulante, né? Mas eu estou ganhando dinheiro com aquela labuta diária ali. Mas eu não tenho conhecimento do que é o Sebrae. Você está falando aí a empresa e tal. Eu queria que depois você falasse como é que eu, aquele cara que estou lá no bairro,
estou fazendo sucesso, mas Como é que eu chego tem ao o Sebrae? potencial, Como é que eu tenho esse apoio para crescer? Isso. Sabe por quê? Porque já vi gente confundir Sebrae com o Sistema S. Depois eu queria que você desse essa palhinha também, porque o SESI, Senai e Sesc são um tipo de coisa e o Sebrae é outra. Perfeito. Então eu acho que surgiu essa necessidade de fazer essa pergunta. Bom, já começo respondendo por ela, né? Nós fazemos parte do Sistema S, somos uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade privada cujo recurso é público. Então, em 1990, houve o decreto que nos institucionalizou e nós tivemos a nossa formalidade jurídica ali conferida. A nossa diferença para os outros S's que você citou, fundamentalmente, é que a gente atua em todos os setores empresariais. Nós fomos criados há mais de 50 anos para trabalhar comércio, para trabalhar com serviços, para trabalhar com pequenas indústrias, para trabalhar com agronegócio. A gente é assegmentado. E esses outros S's, eles são S's, né? Por exemplo, o Senai, ele é o S de capacitação para o setor da indústria. Então, qualificação industrial, aquele cara que vai se tornar um eletricista, um soldador, alguma atividade focada na indústria. O Senac, esse já é voltado para as qualificações do setor de comércio. E aí a gente tem ali as diferenciações. O Sebrae, ele trabalha não a capacitação técnica profissional. A gente trabalha a gestão empresarial que vai fazer com que aquela empresa tenha sucesso para contratar aquelas outras pessoas. Grosso modo, uma capacitação empresarial. Isso, de modo geral. Mas a gente acaba trabalhando, quer dizer, a gente acaba não. A gente tem o dever e a missão de fazer aquele que é empreendedor nato, né? É como um jogador de futebol, já nasce sabendo, ele vai ter ali os conceitos entranhados na veia dele e vai gerar negócios e vai ser empreendedor. Muitas vezes, o que ele vai precisar? De planejamento, de organização, de entendimento sobre gestão, de entendimento de como precificar melhor um produto. Mas ele é um vendedor nato, ele é um empreendedor nato. Ele faz negócios até com vento. E tem aqueles outros que podem ter qualidades técnicas muito boas, de gerenciamento financeiro, de entendimento de marketing, de mercado, mas vão precisar entender qual é a disciplina que eles têm no dia a dia, qual o comportamento, qual a atitude, como se relacionar, como ser persuasivo, como criar uma rede de contatos, como ter uma atitude realmente diferenciada para se colocar no mercado. E isso a gente faz muito com o Empretec, por exemplo, é essencialmente isso. É uma imersão que nós temos durante 6 dias. É uma metodologia criada pela ONU há mais de 40 anos, que há mais de 26 anos o Sebrae tem a chancela, é a única instituição no Brasil que pode aplicar a metodologia, e a gente trabalha ali mais de 40 comportamentos e características empreendedoras para que a pessoa desenvolva. Algumas a gente já tem, a gente aprimora. Aquelas que a gente não tem, a gente vai enxergar que não tem e vai desenvolver. E voltando para o início da pergunta, aquele que é um ambulante ou um pequeno, leigo, né? Um pequeno comerciante local que está ali com o seu negócio, a barraquinha, que está ali vendendo, nosso atendimento está à disposição. Hoje basta ir até o nosso escritório regional ou até mesmo ligar, marcar um agendamento, a gente faz atendimento tanto presencial quanto online, 1 hora de atendimento exclusivo, dedicado, para que ele comece a entender quem é o Sebrae, quais são as soluções à disposição dele e como ele pode iniciar. Nós temos um portfólio de solução, por exemplo, também em consultorias especializadas, que vai trabalhar exclusivamente matemática. Então, se hoje eu tenho um problema financeiro, não consigo enxergar meu dinheiro, eu vendo, mas não tem lucro, eu vendo, mas eu não consigo enxergar a evolução, cadê meu dinheiro aqui? Eu só gasto. A gente coloca um consultor especializado em finanças para organizar todas as contas a pagar, todas as contas a receber, entender a estrutura do negócio, entender qual o preço daquele produto, entender qual o mercado ele vai atuar, para a gente organizar esse controle financeiro e ele, aí sim, começar um gerenciamento. Então, marketing, eu tenho uma atividade presencial, mas eu já senti que eu tenho que me comunicar com o público no digital. Essa é uma necessidade do momento. O público está lá, está o dia inteiro no Instagram, está de noite em casa vendo o Instagram. Então, eu tenho que estar lá com uma empresa. Como eu vou fazer isso? A gente ensina, tanto com curso, tanto com treinamento, quanto com consultoria. E hoje a gente tem um portfólio aí também de consultorias spot, que a gente chama, 5 horas de duração, gratuitas,
que o empresário já tem ali o poder de conhecer um consultor, ter uma informação qualificada e tomar uma decisão assertiva, né? Que é o ponto fundamental, né? Dia a dia, tomar decisões. Guilherme. Você falou uma questão aí. Você pediu também falar, João? Pode, por favor. Depois eu Você faço. falou, qual é o perfil do empreendedor de Campos? Porque existe aquele empreendedor, primeiro ele abre, né, a sua empresa e depois ele vai tocando. Existe aquele outro que abre e depois ele vê a necessidade da qualificação. E existe aquele outro que ele quer se qualificar primeiro para depois ele empreender, que eu acho que é o correto. Qual é o perfil nosso aqui? Bom, vamos lá. Aqui não foge muito ao perfil, vamos dizer, a nível geral, estadual, nacional. Via de regra, a gente trabalha exclusivamente com todos esses perfis diariamente. O que nós temos a nível Brasil, de modo geral, nós temos um povo extremamente criativo, extremamente empreendedor, com muita vontade de fazer acontecer, mas nós temos ainda pouca qualificação. Então, as pessoas ainda empreendem muito, sem ter planejamento, sem ter entendimento das finanças, sem saber quanto vai precisar gerar de dinheiro para pagar aquela operação da empresa. Ele vai no impulso. Vai no impulso. A grosso modo. Vai no impulso. Muitas vezes é legítimo, né, gente? Eu não posso negligenciar que a gente tem uma curva de empreendedorismo no nosso país que o empreendedorismo, por necessidade, ele já passou há muito tempo de oportunidade. Então, isso liga um alerta. Por quê? Quem empreende por necessidade está precisando gerar renda. E vai gerar renda a trancos e barrancos, vai gerar um dinheirinho ali para pagar suas continhas, mas ainda assim ele vai precisar se organizar. A gente viu um número de empresas abrindo de uma forma muito grande e considerável durante e após a pandemia. Então, um dado aqui para o de Campos, a gente tem de 2021 a 2023 um aumento de 40% do nível de formalizações. Maior parte disso. MEI está incluso? Maior parte disso é microempreendedor individual. Nós temos hoje em Campos 47 mil empresas formalizadas, das quais quase 30 mil são microempreendedores individuais. São 65%. E essa turma, ela precisa entender que eles estão se formalizando, eles estão indo para o mercado e eles precisam ter diferenciais, eles precisam ter organização. O mercado hoje está muito competitivo. Então, hoje, se eu quiser vender essa caneca, que está aqui na mesa, bonita, eu não estou mais competindo apenas com o negócio local. Aí, já mostrei para a turma. Eu não estou mais competindo com o negócio local. Eu estou competindo com a internet também. Eu estou competindo com empresas que podem estar em São Francisco, em Cardoso Moreira, empresa que pode estar em São Paulo, em Goiás, no Nordeste. E aí, a gente não tem fronteiras, ou seja, para eu ser competitivo no meu negócio, eu preciso entender o meu mercado, o meu público-alvo, e entender o que meu público-alvo está querendo e como ele vai ser aderente ao meu negócio. Aí eu vou precisar ter atendimento qualificado, vou precisar ter plano de fidelização, vou precisar entender o meu preço para se adequar de uma forma eficiente, não negligenciando as minhas margens. Então, é todo um contexto aí de tomada de decisão para que essa turma tenha sucesso. E essa assessoria toda o Sebrae hoje é capaz de fornecer? 100%. Estamos com um time de portas abertas, a gente tem todo o time de atendimento local. Aí falando de Norte Fluminense, eu não lembro se a gente falou os municípios, eu cheguei a falar. Falou. Macaé com 4, tal, aqui 5. Ah, perfeito. E o time está preparado e nós temos uma base de fornecedor, uma base de credenciados de consultores especializados em todas as temáticas de gestão, robusta, prontos para atender qualquer empresário em qualquer fase de maturidade da sua empresa. Guilherme, tenho 2 questionamentos, né, com base no que a gente tem falado aqui, com relação aos cursos. Primeiro, qual é a demanda atual, mais presencial, mais no digital, né, os cursos online, os horários, no caso do presencial, né, já com online a gente tem essa flexibilidade. E em relação ao ambulante, que até o Niltinho trouxe aqui, a dificuldade do empreendedor que está ali o dia inteiro trabalhando, né? Vamos estar aí de 8 horas até as 5 horas, 6 horas. E como fazer com que essa pessoa que está ali trabalhando consiga, né, na verdade, o Sebrae atrair essa pessoa para fazer um curso
por mais que seja gratuito, por mais que esteja disponível. Dos bairros, principalmente, né? Que não conhecem o centro até. Exatamente. Essa dificuldade, essa demanda acaba ficando, né, vaga por conta do escasso trabalho, né? Perfeito. O período de trabalho extenso que o trabalhador tá ali, né, no dia a dia para puxar a sua renda e por vezes não procura por conta da falta de tempo. Pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento. Exatamente. Como é que o Sebrae chega nele, né? Exatamente. Esse é o questionamento. Esse é o nosso desafio diário, né? A gente tem um grande desafio. Nós temos um município, né, por exemplo, de Campos, com uma extensão geográfica muito grande, uma densidade populacional generosa, quase 500 mil habitantes aí no novo censo. E 4 mil quilômetros de extensão. Olha só, né? Então, maior município do estado do maior Rio. município do estado. Então, o desafio é o nosso diário. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, nos organizando a nível digital, em comunicação, em propaganda, para atender esse cliente da melhor forma. Em segundo, em agendas que a gente... Então, por exemplo, tem uma agenda, agora me falha só a memória, que é a data exclusiva, mas vai acontecer já em breve uma agenda em Goitacazes. Então, a gente com parceiros locais, nós temos muitas parcerias, por exemplo, com a CDL. Então, levamos agendas, né? A gente fez agendas, por exemplo, o setor de moda em Goitacazes, em Guarus, fizemos na Pelinca, no centro, que foi a primeira. Foi muito interessante. O Edivar, a última... Nosso último entrevistado foi o Edivar. Nós vamos tocar um pouquinho do Edivar. Vamos então, conversar, que eu sei que é parceiro. Isso é um parceirão. E até de Teresópolis ou Petrópolis? Estivemos em Petrópolis, Itaipava, né? Nós vamos querer saber um pouquinho mais também disso. Ali foi legal, foi bacana. Isso é um grande parceiro, a gente faz muitas agendas em conjunto, tanto na CDL quanto fora da CDL. Nós temos agendas em diversos setores empresariais. Vamos ter agora, em Goitacazes, conforme eu falei, vamos ter uma agenda para o mercado de designers e de arquitetos. Vamos ter agenda para empresários no geral, como fazer preço de venda, como encontrar um bom fornecedor, como fazer um planejamento do negócio. Todas essas agendas estão na nossa grade de portfólio. Basta mandar um WhatsApp para a minha equipe. Eu quero saber qual a agenda. E a gente depois vai deixar aqui o número direitinho. E aí já faz toda essa comunicação. Agora, de fato, nós temos um desafio muito grande regional de estar. Então, exemplo prático. Eu não cuido só de Campos. Então, minha equipe também precisa estar em São João da Barra, precisa estar em São Francisco. São Francisco, a gente tem uma agenda aí que em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento, que é denominada Jornada Empreendedora. E ali a gente vai ter uma série de qualificações também, de oficinas, de treinamentos, de palestras focadas no empresário. Nós temos agendas recorrentes também em São Fidélis, em parceria com a Associação Comercial de São Fidélis. Nós estamos iniciando uma atuação muito forte em Cardoso Moreira, com a confecção da Sala do Empreendedor, porque a gente trabalha não só empresário, a gente trabalha o ambiente de negócio. E quando a gente trabalha o ambiente de negócio, a gente tem aqui uma gerência de políticas públicas cuidando para que a gente tenha cada vez mais desburocratização, um ambiente favorável ao investimento do pequeno negócio, um atendimento. Então, parte de ter Sala do Empreendedor. Em Campos, nós temos Sala do Empreendedor, parceira do Sebrae, formalmente, inclusive. Todas as sextas-feiras tem agenda lá para falar de formalização, para falar de empreendedorismo. Tivemos recentemente agenda para fluxo de caixa. Então, aquele ambulante que está... acontece toda sexta-feira uma agenda de qualificação na Secretaria de Desenvolvimento nos Altos da Rodoviária. Em Macaé, nós temos agendas também. Em Conceição de Macabu, recentemente, participamos da Jornada Empreendedora da Juventude. Agendas... Em Quissamã, nós estivemos também com agendas. Trabalhamos o fortalecimento do turismo. Então, a gente tem aqui um rol de atuação assegmentado, conforme eu falei, para diversos públicos distintos. E aí, quando eu tento também trabalhar aquela empresa mais madura, aí eu tenho soluções de maior complexidade, de maior eficiência para aquela empresa madura, tanto individualmente como de forma coletiva. Você falou, que eu percebo e vejo aí nas publicidades, que a Prefeitura tem que ser um grande parceiro do Sebrae. Sim. Me veio agora a ideia de que, exemplo, o camelódromo de Campos já existiu, ou da Prefeitura, se você
sabe ou não, ou do Sebrae, de repente, um trabalho em cima desse camelódromo para tentar a investidura deles para passar a ser uma MEI, ou já são MEI, eu não sei como é essa questão do camelódromo lá. Ali tem algumas particularidades, né, na concessão do... Me fugiu aqui a palavra, né? Do espaço, né? Do espaço, né? Tem um outorga. Permissionário, né? Permissionário. Já existiu no passado uma atuação nossa, né? Na antiga, onde tinha, né, o camelódromo. Agora, com esse novo formato, está no meu plano estratégico de sentar com a prefeitura para a gente tracionar uma parceria também para trabalhar eles ali de um jeito eficiente, entendendo ali a realidade deles, a aderência, né? Eu gosto muito de dizer que eu tenho muita solução, tem muita técnica, tem muita informação, mas eu preciso aplicar ela de acordo com a aderência ao público-alvo. Então, Sim. O público-alvo vai me dizer aquilo que está sendo necessário no momento. E a gente tem a intenção, sim, de trabalhar isso. A gente está trabalhando com a Prefeitura de Campos e vai iniciar com a de Macaé um programa robusto chamado Cidade Empreendedora, onde nós trabalhamos internamente com todas as secretarias deles, com eficiência em todas as secretarias para que a gente acerte ações, para que a gente acerte leis se tiver que acertar, que a gente atualize para que tenhamos um ambiente de negócio cada vez mais produtivo e facilitado, porque a gente precisa facilitar a vida do empresário, né? Ele precisa empreender sossegado. E está nas nossas mãos essas oportunidades. Guilherme, eu notei, quando o João falou no camelódromo, eu fui essa semana lá, no mercado, há muito tempo eu não ia. Eu notei, andando nas imediações, na rua Formosa, na rua Barão de Amazonas, e lá dentro, que houve uma modificação muito grande no comércio local em virtude do camelódromo. Ao invés do pessoal do camelódromo virar loja, as lojas ao redor do mercado, elas estão trabalhando dentro da temática do camelódromo. Por exemplo, eu vi na esquina da Formosa com o Barão de Amazonas uma loja de tênis e sapato e me chamou a atenção, porque era um dia de segunda-feira e cheio de mães ali comprando tênis com seus filhos adolescentes. E aí eu olhei aquela loja e me chamou a atenção, que parecia uma loja de shopping popular. E aquilo ali pareceu assim, com mais improvisação do que a loja. Você olha assim, não é uma loja de shopping que o garotão... Está segmentando tudo uma coisa só. Está segmentando. Se o camelódromo fosse também as lojas ao redor tipo ali, um Saara do Rio de Janeiro. Elas tiveram que a aderência ao público-alvo, né? Então. Ele precisa chamar a atenção do público, que muitas vezes aí não tem jeito. Se ele bota uma loja chique ali, talvez não funcione. Exatamente, né? A gente costuma dizer que a gente vai precisar montar o nosso negócio e a imagem dele de acordo com aquele público que nós estamos querendo. Então, se é um público realmente já de uma renda mais enxuta, classes C, classes D, ele vai precisar ter uma comunicação com esse público que faça esse público passar ali, se interessar e se sentir tranquilo, encorajado de entrar na loja dele. É tipo uma loja Casas Bahia. Exatamente. Porque você vê que o pessoal da periferia das grandes cidades tem uma fidelidade, uma coisa com a Casa Bahia. Aí o Ponto Frio se sofisticou, é do mesmo grupo. Mas... Isso é muito interessante, porque um exemplo prático disso é o setor de gastronomia. A gente recentemente fez o Festival de Inverno, né? Foi um sucesso, inclusive. Foi um sucesso, expressivos resultados. Tivemos quase 30 Foi restaurantes até participantes. Estendido, né? Tivemos que estender por uma semana, porque houve demanda e ali é muito democrático. Você tem um público que muitas vezes não se sente encorajado em entrar em determinados restaurantes, por serem um pouco mais refinados, mais chiques e tal. Mas num festival, pelo valor tabelado, eu vou agora conhecer aquele restaurante, entra, tem uma experiência muito bacana, e aí ele entende, mas eu posso vir aqui de fato. Olha, ele conhece o cardápio na hora. Que não é nada que foge ali. É óbvio que com gestão, né, com cuidado, mas ele pode ir ali num lazer com a família ou com os amigos, em algum momento visitar. E não entrava por uma questão de barreira, né? De um preconceito. Um preconceito dele mesmo. Então, o festival, ele democratiza, assim como lojas, né, com um pouco mais de perfil, elas vão democratizar o acesso também, vão ficar visíveis ali para que aquela grande
população que está ali andando, que está querendo comprar, consumir, não deixe de entrar e consumir no negócio dele. Guilherme, nós temos aqui 2 apoiadores que nos acompanham desde o início, que é a Zoologia, do Hugo e do Ebiton, e temos a Ultramed, né? Dr. Almir Tate e os seus sócios. E nós vamos fazer um intervalozinho aqui, vamos chamar a Zoologia e depois eu quero ver o que o Nilton tem na mão aqui. Eu acho que ele fez uma colinha, caneta. Não, é para jogar na quina. É para jogar na quina. 17, não me botem nessa aí 17 também. milhões hoje aqui. Então tá bom. Vamos lá pro intervalozinho, Zoologia. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party burning, I won't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes in your bands, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance. Você sabia que a Zoologia também funciona aos domingos? É isso mesmo. A Zoologia, a maior loja pet da cidade, também abre suas portas aos domingos. O horário de funcionamento é das 9 às 14 horas na Mega Store, que fica na Avenida Arthur Bernardes 370. E aqui também funciona o Zoopark, que você pode trazer o seu pet gratuitamente também aos domingos, das 9 às 14 horas. E na unidade do Boulevard Shopping, o funcionamento é do meio-dia até as 21 horas nos domingos. Além de todos os itens de conforto, higiene e alimentação para o seu pet, a Zoologia também conta com banho e tosa e veterinários para cuidar dos seus bichinhos. Aproveite o funcionamento das 2 unidades aos domingos. Venha para a Zoologia. Na hora, Nilton. De volta. Fui ali, joguei na quina e voltei. De volta aqui agradecendo a Zoologia, né? Parceiraça aqui nossa desde o nosso primeiro episódio. Rapaz, né? eu tenho que contar uma história do Zoologia hoje, na segunda-feira. Na segunda-feira, eles pegaram meus cachorros lá em casa e eles foram tomar banho. Quando devolveram, foi muito engraçado, porque um cachorro estava como se fosse um lenço assim aberto, numa elegância danada. Ainda falei para ele, François, como se fosse um francês, com aquele lenço assim. E o outro estava com a gravatinha do Pigolino, um negócio assim. O nome é assim que minha esposa falou, eu não conheço, não lembro, talvez, né? Mas importante, cheirosos, foram pegos no horário, foram entregues no horário, eu morrendo de medo por causa desses cachorros. Maior cuidado, eu ligava para lá, como é que estão os cachorros? É, porque o cachorro dele é africano, né? Não é um cachorro qualquer também. Né? Mas vamos Verdade. lá, João. Vamos entrar aqui no assunto agora de desenvolvimento da região norte fluminense, né? A gente falou muito de Campos, nem entramos ainda muito no Porto do Açu, né? Mas a gente já falou de Macaé. E a pergunta seria em relação a esses municípios menores, né? São Fidélis, São Francisco, Carapebus. Como tem sido a atuação do Sebrae pensando nesses municípios menores, né, que a gente talvez não tenha muito conhecimento de como funcionam as coisas por lá. Aí gostaria de saber do Guilherme aqui em relação
a São Fidélis, a São Francisco, que a gente até chegou a citar aqui, mas Carapibu, Conceição de Macabu, né? Deixa eu só acrescentar no que o João falou. Exemplo, nós temos aqui São Fidélis ao lado. Eu gosto muito de saber sempre qual é a atividade principal do município, do que o município vive. Eu fui numa missão da Igreja Batista do Flamboyant, nós fomos no interior do Rio Grande do Norte, uma cidadinha chamada Santana do Matos. E quando a gente passava para ir para a obra da igreja, construímos uma igreja lá, e as pessoas estavam sentadas naquelas cadeirinhas de balanço, com aquelas cordinhas de plástico, sentados conversando na frente. Então era bom dia. Quando nós voltávamos da obra, 6, 7 horas da noite, passavam, elas continuavam sentadas, só que com um paninho batendo para um lado e para o outro, assim, por causa de mosquito. E aí eu perguntei para eles, falei assim, qual a atividade principal? Estou falando só do Nordeste. É Bolsa Família. Ou seja, viviam de Bolsa Família. E quando eu vejo, assim, você citou São Fidélis. Qual é a atividade? São Fidélis é um polo de alguma coisa, é um polo de costura, é um polo de inovação. Fala um pouquinho assim desses municípios. Vamos até para a gente centralizar mais, falar de Cardoso, São Fidélis e São Francisco. Tá. São municípios que têm uma peculiaridade parecida, que é a produção interna deles é basicamente o agronegócio. Tá? Então a gente tem lá produção, né, aí com algumas diferenças entre alguns deles, né? Mas São Fidélis e Cardoso ali ainda já mais vocacionado para pecuária, corte, leiteira. Tem ali uma produção de hortaliças, né, de horticultura, mas não tem nenhum polo assim desenvolvido do ponto de vista de pequena indústria diferenciada. São regiões realmente que vivem muito em função da agricultura, do comércio local, e que são regiões também que têm ali como boa parte, né, da empregabilidade via poder público. Prefeituras realmente acabam ali exercendo o seu papel fundamental de ser maior empregador desses municípios. E isso causa também uma certa inércia para uma evolução do empreendedorismo. Uma vez que eu tenho ali o meu garantido, vai ser muito difícil eu querer sair da minha zona de conforto para buscar ali um diferencial, buscar um posicionamento. Não que não tem empresas locais de sucesso. São Francisco de Itabapoana tem ali uma expressividade muito grande, né, de plantação de abacaxi, ainda tem uma plantação de cana que é bastante importante mesmo, né, com a diminuição das usinas ao longo dos últimos tempos. Ainda tem uma expressividade ali. Tem a produção muito grande de mandioca, né, da criação de farinha da mandioca. Inclusive, são produtos que são objeto de um programa que a gente é apoiador para transformar para levar o selo de identificação geográfica para esses produtos, que é um selo internacional que atesta procedência, atesta qualidade, dá mais competitividade no mercado, justamente para a gente fazer esses municípios se beneficiarem da sua essência principal. Se a essência é ter uma produtividade agrícola, que a gente tenha ali uma produtividade expressiva, organizada, com associações, quem sabe com cooperativas, para que eles possam ser mais competitivos no mercado. Então, eles ali têm uma série de similaridades nesse sentido. Eles poderiam se aproveitar mais, a empresários, né, tem alguns já se aproveitando, de ter ali sua base, a sua pequena indústria, ter sua empresa, se beneficiando das oportunidades, por exemplo, que um Porto do Açu venha gerar, das oportunidades que futuramente um Porto Central, que vai ficar lá na divisa com o Espírito Santo, em São Francisco de Itabapoana, venha a gerar. Não que eles sejam apenas locais de passagem, mas que eles sejam locais de efetiva transformação de produtos. Então, que eles aproveitem muito essas oportunidades, e não são poucas não, né? A gente tem somente no Porto do Açu hoje mais de 20, são 21, se não me engano, grandes empresas instaladas demandando produto e serviço o tempo inteiro. Agora, para ser fornecedor dessas empresas, tem que ter qualidade, tem que ter organização, tem que ter documentação em dia, tem que ter eficiência produtiva, organização de entrega, tem que ter uma logística eficiente, porque ir para o Porto do Açu, prestar um serviço, se no meio do caminho ou no meio do serviço identificar que faltou uma peça, faltou um material, é uma encrenca você retornar. Então, tem que ter ali uma organização muito planejada disso tudo para se aproveitar dessas oportunidades que estão vindo.
Quando você toca em Porto do Açu, né, aqui dessa região, entendemos que o Porto do Açu é o desenvolvimento da região. Hoje, Campos continua ainda com aquela questão da monocultura. É a cana-de-açúcar. Qual outra indústria que Campos tem? Nós temos aqui uma indústria forte ceramista, Sim, temos uma indústria forte metalmecânica, que acaba se aproveitando muito das oportunidades de um porto, mas não temos uma indústria de transformação, por exemplo, automobilística ou qualquer outra que seja. Historicamente... mas né, essas já tinham, Guilherme. Isso eu Já quero tinha, dizer. já existiu. Já existiam. E com a vinda do Porto do Açu, por que que essas indústrias não acompanharam, não estão vindo para a região? O que acontece para elas não virem para a região? E se vierem, vão vir para Campos ou vão vir para São João da Barra? Fala um pouquinho aí dessa visão que você tem de empreendedorismo, a visão comercial que você tem com o Porto do Açu, porque hoje o Porto do Açu é a cereja do bolo. Eu entendo que o fator logístico ele seja o maior entrave, mas hoje uma grande solução via porto. Obviamente que o porto também precisa estar operacionalmente preparado para essas outras indústrias. E aí a gente vai ter que entender se estrategicamente, pela posição do porto, se eles vão ter esse interesse. Hoje eles estão, essencialmente, 30% da produção de petróleo e gás do pré-sal passam via Porto do Açu. Tem escoamento do minério de ferro também lá. Tem as bases de apoio offshore lá bem instaladas. Então, muito vocacionado para esse cenário. Há ali uma intenção de abrir para o escoamento de grãos. Então, o Norte Fluminense tem um corredor, né, tem um estudo da Embrapa que mostra que existe um corredor produtivo muito bom para a produção de grãos. Então, eu tinha comentado, o maior produtor de soja está aqui na nossa região, no estado. Tem um estudo sendo realizado, aí, me parece, com muito sucesso na região de Quissamã, mas puxando um pouco para cima, para a produção de milho. Então, a gente tem aqui terras planícies muito, muito bem fundamentadas, que poderiam ser exploradas para uma produção de grãos um pouco mais acentuada, desde que, na minha visão, tenha realmente esse escoamento facilitado. Pois porque hoje o cara tem que mandar para Santos. Né? A soja já está... Eu tenho ido a São João da Barra, a soja já está sendo exportada, inclusive eu vi no final de semana passado, vários caminhões com origem em Goiás, esses cantos todos, indo para o Porto do Açu. E Perfeito. aqui em Campos também está tendo uma experiência com soja muito bem... Na usina Santa Cruz. Na usina Santa Cruz, do Prisma. Eu fico vendo, você falou numa coisa que talvez as pessoas não atinaram para isso, o empreendedor rural, né, o agro. Nós temos onde plantava cana, áreas ociosas que não estão plantando nada, que estão até dentro de reforma agrária, dentro de processo de invasão, nas margens do Paraíba, que poderiam ser usadas para plantar soja e milho, em revezamento, que parece que seria a lavoura ideal, e não estão sendo usadas. Muita gente fala assim, esse rapaz mesmo que esteve com a gente aqui, ele tem uma propriedade, eu falei, aqui não dá para plantar soja não, ele falou assim, aqui não, porque a máquina tem que ser no plano, e é uma região, né, ali, Serrinha, ondulada, né? Meia laranja. ondulada. Quer dizer, João falou numa coisa que eu acho que será fundamental para o sucesso a curto prazo do Porto do Açu, que é a logística. Eles estão acabando já a cabeceira da ponte, no trevo do Açu, Perfeito. mas as estradas internas, apesar da estrada estar... Eu estou falando que eu estive no Açu. Fui pela Baixada Fluminense, Baixada da Égua, né? Eu ia falar Baixada Fluminense. Você sabe o que é Baixada da Égua, Guilherme? Baixada da Égua, Tem que, para virar campista tem que saber. Tem que saber. É o lado de Goitacazes, Poço Gordo, aquele lado de perfeito, lá. vai por lá. Mas não sabe, sabe, Baixada é campista, né? É Baixada da Égua. Muitos Baixada falam da Égua. Baixada da Égua. Lamparão, você já conhece, porque o Edivar Sim. já deve ter dito para você. É um cabrungo, né? Mas as estradas internas não estão boas. As vicinais lá. Essa reforma que estão dando na BR-101, que vai beneficiar muito a gente aqui dentro do centro da cidade,
Mas quando você vai qualquer dia da semana, daqui para o lado de Macaé, a estrada de ceramista está acabada. O DR vai fazer obra, mas não começou. O contorno que a gente pode fazer, que sai lá na estrada ceramista, que é você indo pelo Carvão, pela Beira-Valão, a prefeitura precisa olhar por ali. Porque tá uma buraqueira, uma coisa horrível. São desafios estruturantes. Não, assim, porque a gente né? está falando, tem que ter, como tem que ter, né, com as prefeituras a coisa da parceria com o Sebrae, com o produtor, a gente que anda, não estou vindo aqui para falar mal, mas a gente que anda está mal servido de estrada. O desenvolvimento do porto é condicionante a você isso. ter meios de fazer chegar o produto no porto para que seja Mobilidade levado... e logística eficiente. né? Isso aí. Tem um projeto, né, que até que ele saia, é grandioso, que é a interligação, né, que seria extremamente, acho que importante, isso é um ponto, acho que fundamental aqui para o desenvolvimento logístico da região, que é a interligação da linha férrea da F-118, que pega para Vitória pega também. para Vitória, está no Espírito Santo, fazendo uma interligação aqui, e aí a gente tem um escoamento pela malha ferroviária. Isso traria para nós aí um incremento muito grande. Se eu não estou enganado, vai ser discutido essa semana na LERJ. Tá numa pauta forte, né? O governo do estado já tinha se posicionado, né? No início do ano ali, muito em função disso. Agora, é um pleito já também de muito tempo. Muito Vamos antigo. ver se isso vem, né? Pois é. E a questão, a questão dos investimentos, né? Que aí são questões de negociações, de interesse. Então, a indústria, para estar aqui, ela vai entender o mercado, vai entender a logística, principalmente vai entender os benefícios fiscais que ela vai ter aqui. Então, o município vai ter que ter uma estratégia muito grande. A região, né? Muito eficiente. Você tem um Espírito Santo com condições ali fiscais, né, tributárias muito favoráveis. Você tem ali, então, uma competitividade de indústrias ou de empresas que acabam não se instalando aqui na nossa região como um todo, mas indo para outro estado. E a gente vive ainda um problema, né, de questão de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro, que pode impedir também uma agressividade maior do estado em conceder ali benefícios, né, para as indústrias se instalarem aqui. Então, mas a gente vê aí os caminhos sendo traçados e criados para que essa base fundamental, vamos pensar pelo lado do investidor. Eu preciso ter segurança tributária, eu preciso ter segurança jurídica, eu preciso ter um ambiente produtivo eficiente, eu preciso ter uma longevidade de investimentos, porque eu não vou instalar meu negócio aqui para perder esse negócio num curto espaço de tempo. Se eu me instalar aqui, vai ser um contrato para que eu tenha 20, 25, 30 anos pelo menos de produtividade. Então, são questões que afetam exclusivamente. Agora, um Porto do Açu se desenvolvendo, grandes empresas ali, a nossa região ela acaba também se beneficiando muito fortemente do fortalecimento dos serviços. Então, se há uma oportunidade muito grande, hoje para o pequeno empresário, está na concessão de serviços para atender todas essas demandas. Vale dizer que há um plano aí da Petrobras de mais 23 plataformas novas, né, para exploração de petróleo, das quais 21 vão estar no estado do Rio de Janeiro. Então, olha o impacto econômico disso. A gente tem também os planos de descomissionamento. Agora, recentemente, o Porto do Açu assinou... Pegaram 3 plataformas, não se foi? não me engano, vão pegar 3, mas já está com uma fechada para descomissionar. Isso vai gerar demanda de serviços para pequeno negócio, desse encadeamento produtivo, né, lá na ponta. Então, são oportunidades que essas empresas elas precisam realmente enxergar, ter a visão diferenciada para não deixar passar, né, porque alguém vai pegar essa fatia do bolo. Esse é o medo que eu tenho, Guilherme, porque você falou pegar a fatia do bolo. Existe um ditado que diz assim: quem chega primeiro bebe água limpa. Já ouviu isso, né? Sim. Nós estamos com o Porto do Açu. Aí agora Macaé está também fazendo um porto. E depois Presidente Kennedy, Marataízes ali, Pertinho. outro porto. Ou seja, abriu-se uma barraquinha de cachorro-quente, depois todo mundo abriu. Aí tinha o cachorro-quente, a salsicha, ali o molhinho e tal. Aí o outro botou passas, o outro já botou passas e batata, etc. Se nós não, agilizarmos essa questão da viabilidade de chegar
ao porto, Macaé, João, vai ser só offshore. Não. E tem um Não. aeroporto preparadíssimo agora. E todo Exatamente. Que nós não temos. Dobrando a capacidade de atuação. E aí, nós aqui vamos ficar para trás. Aí abre Central, né? Porto Central. Porto Central. Né? Porto Central, que é mais perto ainda da malha ferroviária, se vier ali de Ubu ali e tal, se vier por ali. Então, a gente tem que ter, eu tenho essa preocupação de que o tempo, João, mas se está enrolado para cá, vai estar enrolado para lá, não sei se vai estar enrolado para lá. Sempre tem quem consiga acessar esse mercado, na verdade é essa. Então, o que a gente tem feito é trabalhar muito fortemente em projetos de desenvolvimento de fornecedores locais. Fizemos isso com Porto do Açu, acho que 2014, 15, 16, ali com resultados. Estamos com um projeto em andamento com a Gás Natural Sul, a GNA, que é a que tem a termoelétrica. Está construindo a segunda termoelétrica. O Porto do Açu vai se tornar... são 5, se eu não me engano, é isso? Não, deles ali são 2 termoelétricas, né, mas que vão ter uma capacidade de geração de energia muito grande. Termoelétrica a gás. A gente está trabalhando um projeto de desenvolvimento dos fornecedores deles, então, dentro do projeto núcleo duro, que a gente chama, recebendo um aporte de consultoria, de qualificação muito forte. São 15 empresas, mas a gente tem as agendas de coletivas de desdobramento, que nós já atingimos mais de 200 empresas, indiretamente ali nas participações, rodadas de negócio, agendas online, por aí vai, com conteúdos de qualidade. Estamos em início de um diagnóstico, né, de maturidade empresarial da nossa região, junto com o Porto do Açu, um projeto nosso, para que a gente realmente entenda de maneira estratégica o que nós precisamos fazer dentro de um programa estruturado para desenvolver melhor esses caras aqui. Nós temos projetos também com o Porto do Açu que estão andando para desenvolvimento de novas startups, em qualquer que seja a temática, educação, mobilidade logística, agronegócio, bioeconomia, inovações portuárias, qualquer temática. Nós estamos com 15 projetos sendo desenvolvidos nesse primeiro programa, dos quais temos 55 pessoas participando, né, divididas em suas equipes, e estamos dobrando essa capacidade do projeto agora. Vamos iniciar uma turma 2 paralela para desenvolvimento de mais 15 outros projetos de startup, tudo em 2023. A gente já fez um em 2022 e 2 turmas em 2023. Então, a gente tem esses projetos acontecendo. Temos, em Macaé, por exemplo, uma parceria extremamente forte e exitosa, até porque participamos da formação da Rede Petro Bacia de Campos lá há 20 anos atrás, com agendas recorrentes de produtividade, de agendas de conexão com grandes players do mercado, grandes rodadas. Fizemos, recentemente, uma rodada de negócios que eu já tinha feito em Campos no início do ano, agora fizemos em Macaé, com 10 grandes âncoras do setor offshore, com mais de 110 fornecedores na agenda, com agendas ali de negócios, gerando negócio na veia. Então, são impactos que a gente vem transformando. O que esse empresário precisa fazer é entender que existem critérios de elegibilidade dentro do mercado. E cada vez mais, o que você pontuou é muito importante isso, cada vez mais eu preciso ter diferencial, competitivo. Então, se antigamente a gente escutava muito falar que a empresa precisaria ter uma governança e um compliance para conseguir ter ali o fornecimento, precisaria ter uma ISO 9001, 14000, 15000 como diferenciais. Hoje isso não é mais diferencial, é elegibilidade. O diferencial agora está nos conceitos do ISD. Então, qual é a minha responsabilidade ambiental, qual é a minha responsabilidade social, qual é a minha responsabilidade de governança, de ética, de moralidade, de anticorrupção, de diversidade dentro do meu negócio. Cada vez mais a grande empresa, ela vai olhar os pequenininhos e vai falar, ora, se eu preciso me adequar mundialmente a conceitos de responsabilidade, eu preciso minimamente que o meu fornecedor esteja entendido e minimamente adequado a isso. E eu vou começar também a escolher meus fornecedores que estão preparados nisso. Então, a gente está de olho nessas transformações, criando ações de sensibilização e de consultorias para que a empresa, o pequeno empresário, antenado, também a gente não faz tudo. Lembra que eu falei? Comportamento e atitude. Visão de oportunidade.
Eu não consigo trabalhar com um empresário que não está a fim de trabalhar. Então, minimamente, ele precisa ter um interesse. Não tem jeito. Guilherme, João, só. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se eu vou te botar na sinuca, mas vamos lá. Vamos embora. Porque o Sebrae, ela trabalha numa assessoria, grosso modo, Isso. né? Eu tenho uma empresa que eu posso, atendendo mesmo critérios de oportunidade, eu posso induzi-la para Campos, como eu posso induzi-la para o Porto de Porto São João da Barra, do Açu, ou Porto de Macaé. Né? Ah, eu tenho mesmo as oportunidades, acessibilidade, etc. e tal. E a pergunta é assim, existe o direcionamento para toda a região e é exclusivamente do empresário, do investidor, né? Ou realmente de acordo com a proximidade com a prefeitura, isso e aquilo, pode haver alguma intervenção da parte? O Sebrae não participa de nenhuma intervenção, né? A gente vai atuar em benefício do empresário com as ferramentas. Então, se o empresário quer abrir um negócio de moda em São Fidélis, nós vamos ajudar ele a tomar essa decisão que seja viável financeiramente para ele tomar. Em São Fidélis, você não vai nunca falar para ele, olha, Em São Fidélis. geralmente Campos já teve, podia... Não vou, é porque oportunidade, no final das contas, se você observar, oportunidade, eu estou falando de pequeno negócio, não estou Sim. falando de grande indústria. Grande indústria tem um outro conceito. Aí o conceito estratégico do posicionamento de uma grande indústria vai levar isso em consideração. O do pequeno negócio, não. Do pequeno negócio, ele vai enxergar o mercado local, a potencialidade desse mercado local para aquele fornecimento do produto ou do serviço dele localmente. E ele hoje, na minha visão, tem que entender e estar preparado para, dependendo do produto, principalmente, venda de produtos, ele está preparado para vender para o mercado que não é o dele local, via digital. Então, ele tem ali o que a gente chama de omnicanalidade, né? Eu consigo atender por diversos canais o meu cliente em diversos ambientes. Tenho físico, mas tenho digital e vou pulverizar a minha venda no digital para outros mercados. Agora, nós vamos entender o mercado local. Então, como é que está o público-alvo, como é que está a aderência, como é que está a concorrência, como é que estão as questões locais, como é que está a oportunidade, esse produto é aderente ou não é aderente ao ambiente, àquela potencialidade. Aquela cidade E aí e a gente tal. vai dizer, por meio de consultoria especializada, pô, é viável ou não é viável? Vai trabalhar como seria um conselheiro. Consultorias de direcionamento estratégico, né? Sim. A gente fundamenta por consultoria se aquela tomada de decisão ela pode ser assertiva ou não pode, mas a decisão final é do empresário também, porque ele também tem o feeling dele ali, empreendedor de tomadas de responsabilidade. Então, a gente entende que há mercado para diversos segmentos em diversas potencialidades. A gente tem aqui uma região com quase 1 milhão, né? Vou botar 900 e tantos mil habitantes, no norte fluminense como um todo. Cerca aí de 90 mil empresas formalizadas. Então, nós temos uma região em franca ascensão e crescimento. Tudo bem que o crescimento maior dela está concentrado em Campos e Macaé. Né? 80% da densidade populacional está em Campos e Macaé. Sim. E esse percentual segue a mesma proporcionalidade, mais ou menos, de empresas. Então, ele vai entender ali como que ele vai se diferenciar. O ponto-chave é esse. Adianta eu ter uma loja de sapato igual à do outro da esquina? Não. Então, mesmo que tenha, eu vou abrir a minha e vou agregar serviços, vou agregar estratégia de atendimento, vou agregar valor para chamar meu público para o meu ambiente de um jeito diferente. Então, isso todos os negócios hoje estão vivendo em função... Por que hoje eu vou a um restaurante comer? Se eu posso pedir no iFood, no conforto da minha casa, vendo TV, o canal que eu quero, com a minha família em segurança. Eu vou para o restaurante porque lá eu quero ter o social, eu quero me sentir acolhido, eu quero ter um bom serviço, eu quero me sentir bem onde eu estou sentado. Então, se hoje ele não entender que é o ambiente que oferece, não essencialmente o prato, ele vai competir com outros de um jeito desleal. E aí, esse é o ponto fundamental em diversos segmentos empresariais, tá? E ele enxergar o que o público-alvo está querendo, entender o que o público quer. Eu acho que é o ponto fundamental. Guilherme, eu queria entrar num assunto que você está aí à frente do Sebrae,
tem contato, né, tanto com as prefeituras, dos municípios, né? E a pergunta seria no sentido de, a gente sabe, né, que a grande renda dos municípios são os royalties. Perfeito. São os royalties, né? E sempre há a discussão, né, da redistribuição dos royalties. Os municípios estão preparados para os seus royalties? A gente sabe que é um recurso finito, mas a gente percebe que não há um preparo para isso, né? Essa é uma pergunta que o João Aí, ó, fez. me pega aqui, ó. Eita, não, tá brincando. Alguém usou. Abemos. Estreou, né? Mas brincadeira, vamos lá. Brincadeira à parte. Cara, isso aí é um grande problema, né? Tenho certeza que os gestores públicos dos municípios estão diariamente atentos a isso, olhando essa questão. Há uma certa dependência de alguns municípios ainda muito forte em relação a isso. Isso vai ser impacto, sim. Agora, é aquela coisa, né? O problema está posto. Então, nós temos mais que pensar no problema, tem que pensar na solução. E aí, a gente tem, por parte do SEBRAE, nós trouxemos ano passado, fizemos o lançamento oficial em abril de 2023 do programa Líder Norte Fluminense. O nosso maior programa de política pública que nós temos hoje de atuação a nível nacional, nós trouxemos para o Norte Fluminense. Que esse programa tem o conceito de quê? De integrar lideranças chaves dos 9 municípios da nossa região dentro de um fórum comum, dentro de uma discussão comum, com planejamento estratégico, com plano de ação e com objetivos de longo prazo. Dentro desse fórum, a gente ficou com essa turma quase um ano em agendas mensais de imersão, poder público representado, entidades de classe representadas, universidades representadas, empresários representados, bem eclético, dos 9 municípios, para que a gente, de fato, bote esse tipo de pauta em discussão estratégica e pense em ações e projetos que possam vir a diversificar a economia local para que a gente tenha realmente menos dependência, né, desses recursos que hoje já há um entendimento de necessidade de diminuição, por exemplo, de utilização disso para folhas de pagamento e coisa e tal. Na verdade, nem poderiam ser usados para isso, verdade seja dita. O recurso do royalties ele é fundamentalmente direcionado para efeitos estruturantes, né? Então, folha não pode mesmo. Saneamento, saneamento, pavimentação, logística, se não me engano, acho que educação, saúde e habitação, né? E aí, na minha visão, tardiamente, né? Mas aí a gente não pode entrar aqui porque erros e acertos nós todos temos nas nossas gestões, onde quer que nós estejamos. Mas faltou talvez, né, um entendimento necessário lá atrás ou em algum tempo de criação de um fundo especial para isso. Pega o excedente. É porque eu não acreditava que poderia acontecer isso. Que o petróleo pudesse acabar, que poderia haver essa redistribuição. Que a energia ia mudar também. Né? Que hoje é sustentar, é a verde, né? Eólica, carbono elétrica. zero, né? Carbono zero, energia... Agora, Guilherme, eu vou te fazer a primeira pergunta para chegar na segunda. Campos hoje é uma metrópole? Eu diria que em densidade populacional, sim, né? Sim, mas em questão de que São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, vou falar essas 3 principalmente. Rio de Janeiro é metrópole. Aí você tem São João de Meriti, tem Belfort Roxo, etc. Você acha que Campos hoje ela é vista como essa metrópole onde as pessoas saem de São João da Barra, de São Francisco e tudo para trabalharem aqui, para comprarem aqui? A maior parte do consumo está aqui, né? De fato, há essa migração, inclusive da força de trabalho, né? Boa parte dos empregados, por exemplo, do Açu estão em Campos. É um município de atendimento e de conexão com esses menores de um jeito muito forte. O desenvolvimento da região se deu por aqui, né? Migrando para os outros municípios. Você tem uma densidade populacional aqui muito grande, cerca de 500 mil habitantes. É a mesma densidade de Niterói. Sim. É a mesma densidade de Niterói. Então, existem, obviamente, que fatores históricos, tradicionais, de comportamentos, de muito recurso com poucos donos.
que talvez tenham feito, talvez a região não se desenvolver da forma como poderia ter se desenvolvido, com a pujança, né, do petróleo e gás, que apesar de todos os rumores, né, de todos os estudos, que há limitação futura, mas ainda vai gerar muito recurso, ainda por muitos anos. A gente tem essas novas plataformas que vão fazer o Rio de Janeiro, que hoje é responsável por 80% da produção de petróleo, chegar a 91% da produção de petróleo. E então isso ainda traz a questão da revitalização dos campos maduros, traz uma eficiência produtiva, isso tudo traz também ainda uma longevidade maior aí de incremento. A transição energética ela é um fato, então o município vem demonstrando o seu apetite também para migrar, né, para se tornar um grande protagonista dessa transição, assim como o Macaé também. Temos aí a viabilidade, até sendo discutido a possibilidade, né, de novos leilões de mais, acho que cerca de 10 ou 11 termoelétricas na nossa região, e obviamente que isso vai depender de outras decisões, mas já há um entendimento dessa transição e de que forma essa transição pode vir com a produção de gás, muito também em função da necessidade de termos talvez aqui, quem sabe, uma oportunidade de uma indústria de fertilizantes, né? Essa crise da Ucrânia com a Rússia. Mas já estão falando, né, nisso para o Açu. Né? Já estão falando nisso para o Açu. O Açu discussão. tem a questão do fertilizante, tem a questão do biocombustível, da Do biomassa, hidrogênio. do hidrogênio. Então, os projetos do Açu, eles são... O eólico no mar. O eólico, offshore, são transições assim que a médio, vamos dizer, longo prazo, podem trazer para a gente aqui inúmeras oportunidades. Aí a pergunta que eu vou te fazer, quem está participando aqui do nosso programa, e aí eu vou te fazer a pergunta seguinte. Guilherme Regis, coordenador regional do Sebrae Norte Fluminense, quais são as oportunidades para os empresários e investidores aqui em nossa região hoje? Olha, essa pergunta é dura, hein? Mas eu diria que as oportunidades estão muito baseadas em serviços para as indústrias que estão posicionadas no porto. Há uma demanda muito grande. Serviços também de fornecimento de mão de obra. Há uma necessidade de qualificação de mão de obra muito grande. Então, empresas de facilities, empresas que cuidam muito dessa questão da mão de obra qualificada, eu vejo uma oportunidade muito grande nisso. Escolas também, né, nesse sentido, né? A gente já tem aqui a densidade escolar relativamente forte. Não, mas eu digo a escola assim, técnica, especializada, né? Sim. Entendi. Escolas técnicas especializadas poderiam ter um papel muito forte nisso. Empresas que venham a qualificar de um jeito mais veloz. Mas nós estamos falando de prestação de serviço. Agora eu quero falar comércio. Indústrias. Indústrias, aí o buraco é mais embaixo. Eu não tenho esse dado, tá? Não preciso levantar a plaquinha, não tem problema. A indústria ela vai precisar realmente, aí é uma estratégia do ponto de vista de posicionamento da indústria, de entender o seu negócio. Então, o Sebrae ou qualquer outra instituição não vai dizer aqui qual a melhor oportunidade. Na verdade, o grande investidor ele vai olhar os diferenciais estratégicos que a região pode possuir, pode ter, certamente virá a conversar com o desenvolvimento econômico, que tem esse papel da atratividade de grandes negócios, porque grande indústria, essencialmente, ela vai conversar direto com o desenvolvimento econômico, para entender o que eu vou ter de atratividade aqui, o que você consegue me conceder para eu não ir para outro estado ou para não ir para outra região. Via de regra, a gente acompanha aí algumas indústrias, parece que vêm, mas não vêm, acabam escolhendo outro polo. Então, a gente tem aqui o fortalecimento, por exemplo, da Codim, né? É uma estratégia extremamente oportuna e eficiente. A questão, né, da logística é um fator extremamente importante para uma decisão industrial. Outra coisa, lá em São João da Barra, né, há até uma pendenga política e social que desapropriaram terras do Açu para fazer um distrito industrial, e isso aí não apareceu ainda. Esse distrito está em suspenso. Porque existe muita terra ainda, Nilton. Pois e eles vão, aos poucos, as indústrias vão vindo, eu digo assim, nós temos o de Campos,
que teria que ter acesso ferroviário, acesso para o porto, que talvez tenha agora, porque da Codim para Nova Ponte vai ser um pulinho, e para a BR-101 também, quer dizer, a nossa Codim aqui, nosso distrito industrial, ele alcançou esse a gente tem status. aqui, Mas o de São João da Barra está paralisado. A gente Ninguém tem aqui fala alguns nele. potenciais, né, que muitas vezes, por exemplo, o fortalecimento, a gente escuta muito hoje, né, e vai virar uma estratégia, uma tônica muito forte nos próximos anos, que é o fortalecimento de toda a economia do mar. Então, quando você pensa mar, acaba se pensando muito ali no offshore, né, petróleo e gás, mas o mar ele oferece muito mais coisas do que isso. A gente tem aqui uma indústria de pescado muito forte, a gente pode trabalhar a questão de toda a interatividade que aquele ambiente ele fornece para a gastronomia, para o turismo, para a moda, para novos serviços ali correlacionados à indústria pesqueira, à indústria aí, naval, muito mais para a Baía de Guanabara, né? Não sei que aqui seria um potencial, Macaé, mas é muito mais uma base de apoio do que uma base de indústria. Mas para concertos, né? Talvez... a gente tem a Beport aqui no Porto do Açu, que é a maior base de apoio offshore do mundo, né? Pois é. Privada do mundo. Então, ele já tem ali um posicionamento diferenciado. Temos aqui a indústria, a construção civil vem crescendo muito. Temos a indústria ceramista, como falamos, metal mecânico também evoluindo muito. Então, do ponto de vista de indústria, aí a gente até deixa, né? Temos a Firjan Norte Fluminense aqui extremamente competente para trazer também dos seus estudos as potencialidades. Aqui a nossa região tem muita potencialidade de investimento. Não tem dúvida. Não tem dúvida. A gente tem aqui uma situação extremamente oportuna para isso. Oportunidades diversas aqui. De investimento. Diversas aqui. E a gente tem aqui uma região que está se fortalecendo também institucionalmente de um jeito muito forte. A gente tem uma Firjan sediada aqui em Campos, cuidando da região. A gente tem o Sebrae com a sua atuação regionalizada. A gente tem um programa Líder Norte Fluminense que vem integrar todos esses players em programa. A gente vai ter agora um evento de inovação em Nova Norte que vai conectar todos esses municípios para pensar inovação no Hackathon Digital. Tivemos uma agenda recente para pensar mobilidade urbana e logística a nível regional. E outras agendas mais virão. Temos um consórcio de desenvolvimento intermunicipal que é o CIDEM. Então nós temos aqui, não falta player para se conectar e trazer boas perspectivas para que a gente tenha um fortalecimento. Agora, vamos precisar dos gestores públicos muito afinados para que isso aconteça. E acho até que estão. Vamos precisar de empresários também com apetite para se lançar nesse mercado. Então, a gente tem aqui oportunidade, na minha opinião, não falta, não estão vindo, já estão acontecendo. Beleza. Vamos para mais uma pausa, né? Vamos aí com a Ultramed e daqui a pouco a gente volta aqui com mais assuntos aí com o Guilherme. Ressonância magnética, tomografia computadorizada multislice e mamografia digital. É na Ultramed Diagnósticos. Todos com certificado de qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia. Agende o seu exame em ultramedcampus.com.br. Ultramed Diagnósticos. Valores que vão além da imagem. Aí a Ultramed, né? Nosso parceiro aqui. Nosso parceiro desde o início aí, uma clínica de diagnóstico com aparelhos de última geração, todos com selo da Sociedade Brasileira, todos os exames. E um abraço aí para o Dr. Almir Quitete e a sua equipe aí, pela Ultramed aí. Muito obrigado aí a Ultramed com a gente aqui mais uma vez. Tem uma pergunta, a gente vai entrar em outros assuntos aqui. Saiu até uma pesquisa essa semana dizendo que a Campos é a 4ª cidade mais segura. Não sei se vocês viram isso. Mas em relação à segurança, né? Foi até um pouco polêmica, né? Esse estudo foi até para um setor imobiliário que fez esse estudo. E aí fica a pergunta em relação não só à segurança em si, né? Policiamento, mas a segurança de investimento aqui na nossa cidade. Também foi divulgado que a criação de novas vagas, MEIs, foram criadas também no nosso município, né, além, números mais positivos, inclusive, do que nacionais, mas a pergunta que fica é abertura de empresas, abertura
de mês. E em relação à abertura, qualquer um pode abrir. Agora, a preocupação do Sebrae em relação à abertura dessa empresa e o desenvolvimento dela. A manutenção, né? Porque muitos abrem e fecham. Esses aí são dados históricos alarmantes, as pesquisas estão aí postas, né? A maioria aí, 65%, 70% fecha nos primeiros 2 anos de trajetória, justamente por aquela coisa toda que a gente falou, coisas básicas, né, pessoal? Não separa o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, não entende que precisa ter um dinheirinho guardado, Tal. não se qualifica, não se planeja, então ali tem uma série de vertentes que ocasionam isso, e é a nossa procuração, o nosso DNA e o nosso dever de buscar, né, atender ao máximo de empresários possíveis, tanto em agendas presenciais quanto em agendas digitais, em orientação, em qualificação, para que eles possam ter essa longevidade que nós gostaríamos. Os números eles são crescentes, são grandes. Acho que eu tinha comentado 40% de 2021 a 2023 de incremento de formalidades aqui, muito ali concentrada em segmentos de alimentação fora do lar, né? Aquele ambulante vai vender uma quentinha, vai vender um salgado, vai abrir o seu negócio de lanches, ou de moda, vai vender roupas, acessórios, né? Boutique, essas coisas, né? Comércio varejista como um todo. Tem também uma concentração ali de construção civil, de prestadores de serviços, né? Trabalhando muito nesse incremento, e outros setores ali, beleza também crescendo muito, beleza, bem-estar, com números muito expressivos na região. Então, são setores que acabam gerando um número de formalidades muito grande. É preciso que essa galera ela realmente entenda que precisa estar planejado, precisa estar preparado, precisa ter uma gestão ali qualificada e buscar esse conhecimento, não falta oportunidade para isso. Então, nossa preocupação ela é constante. Nós temos uma parceria no município com a Sala do Empreendedor para dar qualificação, para dar orientação, para fazer com que aquele cara que vai se formalizar se formalize com qualidade. Tem um Fundecam para oferecer microcrédito também para esse cara, e também com linhas ali que vão até R$50 mil para aquele empresário com uma operação um pouco maior, gerando ali diferenciais, porque ele vai precisar investir numa máquina, num equipamento, numa matéria-prima. Ter esse dinheiro de um terceiro facilita, porque ele guarda ali também a poupancinha dele para segurar a empresa enquanto ela não gera o recurso todo necessário, conforme nós falamos. Então, essa é uma tônica constante, que o mercado lei de Darwin, né? Ela vai sempre funcionar. Vai permanecer o mais preparado, o mais adequado, e que se flexibilizar diante das inovações. Nós vivemos um tempo de extrema velocidade, de transformação digital, principalmente. Então, hoje, se eu quiser vender essas canecas, eu posso montar uma empresa 100% digital e me comunicar com clientes de maneira eficiente e vender de maneira eficiente pelo digital, não necessariamente tendo um ponto físico, com uma estrutura muito mais enxuta, menos custosa. Então, esses são pontos que o cara vai ter que pensar, né? Abrir a empresa ou abrir um negócio para vender e para gerar qual tipo de serviço. Para quem ele vai fazer isso e como ele vai precificar isso. São pontos fundamentais que o empresário precisa ter. Você falou que, logo no início, da crise do petróleo, lá 14, 15, tivemos a pandemia. Você acredita, então, que estamos num melhor momento, o estado do Rio está no melhor momento dos últimos 10 anos? Eu acredito que a gente vive um bom momento, né? De modo geral, vamos entrar em questões políticas, mas de modo geral a gente está avançando aí com algumas questões, algumas decisões eu imagino que foram bem sucedidas do ponto de vista de organização financeira do Estado. Isso ocasiona também posicionamentos diferentes para os municípios. Um diferencial que a gente percebe é a preocupação com o interior do Estado, né, nos últimos anos. Então, cada vez mais o interior do Estado também sendo visto, tendo ali seu protagonismo. Temos gestores nos municípios que estão também buscando essa diferenciação, né, na sua gestão. Isso é importante. No seu posicionamento. Acho que... Profissionalizando, né? O gestor profissional. Eu acho que a gente tem aqui momentos muito oportunos, do ponto de vista também disso. Lógico, né, pessoal? Tem desafios que são desafios que existem há quantos anos, né? Ninguém vai resolver aí em um mandato um legado deixado a tantas gerações. Mas eu acho que a gente está avançando. E do ponto de vista do pequeno empresário,
eu costumo dizer que tem coisas que estão fora da nossa alçada. Se está fora da nossa alçada, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Então, não é se lamuriar pelo universo onde a gente não tem ação. A gente vai entender o universo e vai se posicionar, independente dos desafios, das dificuldades que enfrentam todo dia, se posicionar do jeito mais eficiente possível diante daquelas adversidades. Então, se esse copo cair aqui agora e quebrar, eu preciso ter um negócio preparado para organizar esse copo quebrado. É isso. O plano B. Plano B. No episódio 9, né, o 9, o Edivar Júnior esteve aqui conosco. E o Edivar é um cara, uma pessoa com uma cabeça maravilhosa, igual você que está nos passando assim muita informação, né? E fidedigna, que é mais importante, não é fofoca, são dados, né? E o Edivar, eu fiquei assim muito impressionado realmente com o nível de informação que ele tem e o nível de conhecimento. E nós focamos aqui no programa, no episódio 9, que a questão de campos, nós falamos de centro, comércio. Perfeito. Do centro. Você posicionou que já fizeram várias atividades, né? Como aquela questão de desfile. Fashion Day, as edições de Fashion Day. Que teve na Praça São Salvador, né? E outras atividades mais. O Edivar falou uma coisa que eu nunca havia pensado, que é o seguinte: João, por que o comércio foi para o bairro? Porque o bairro, a pessoa mora, então ele convive ali no seu comércio. Perfeito. As agências começaram a migrar também, bancárias, né? As agências bancárias começaram a migrar e uma fonte de desenvolvimento de uma cidade, de um bairro. Aqui em Campos, você não estava aqui na época, né? O fator de desenvolvimento aqui de Campos foi a instalação do McDonald's. Nossa, o McDonald's veio para Campos. Campos está na primeira linha. Perfeito. Isso aí foi um fator, foi assim, ó, novidade, né? E que, na verdade, isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Mas a questão que o Edivar posicionou, e eu lembrei, porque o prefeito Eduardo Paes no Rio está fazendo, que é revitalização do centro. Do centro, mas com moradias. Perfeito. Porque aí você tem pessoas transitando, então você vai ter que ter aquele comércio local. Perfeito. Também. Porque o centro sempre foi um bairro, mas não existiam os comércios locais, tudo era centralizado lá. No momento que as agências, Banco Itaú, foi, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Cicobi Fluminense. E eles não vão ao acaso, né? Não, existe toda uma pesquisa, não resta dúvida. Aí a minha pergunta é o seguinte: você concorda com esse posicionamento do Edivar Júnior de que precisamos, em cada bairro, fortalecer como residencial para que você possa ter um comércio forte também? Essa é uma tendência mundial, né? Uma tendência que a gente vem observando. Por quê? As pessoas hoje, vocês, nossas famílias, nossos filhos, a gente quer cada vez mais comodidade. Verdade é essa. Sim. Vida muito corrida, então cada vez mais nós queremos conforto. E você ter no seu próprio bairro uma oferta, uma gama de produtos, de serviços à sua disposição, os shopping centers, eles mudaram o conceito deles. E eles já entenderam isso. Antigamente a gente ia para o shopping para passear. Sim. A gente ia para passear no shopping e aí a gente se deparava com lojas e aí iríamos para o nosso consumo. Hoje, poucas pessoas, talvez aqui, por ainda ter uma característica, pessoas vêm de municípios que não tem shopping, pode ser um pouquinho diferente, mas de modo geral, a gente não vai mais para o shopping para passear, para ficar andando, transitando, passeando lá. Garotada até vai. Nós vamos hoje para o shopping, eu quero ir no shopping para resolver um problema de uma compra na loja tal. Direcionado. E eu vou lá direcionado. Isso faz com que eu esteja muito menos lá, muito menos tempo lá. Então, o meu ticket médio de tempo gasto é muito menor. E eu tendo produtos e serviços no meu entorno, faz com que eu tenha velocidade, comodidade para adquirir aquilo que eu preciso. E as padarias de bairro, elas sempre foram muito assim, as farmácias sempre foram muito assim, e agora a gente vê a migração de estabelecimentos como loja de roupas, loja de produtos, de acessórios e tudo mais, se posiciona pet shops.
tem esse fundamento também muito bairrista, e nós temos sim o incremento, porque a vida cotidiana ela hoje pede isso. A gente tem condomínios se formando, então tem uma densidade maior de condomínios, com uma potência muito grande para você botar um centro comercial ali próximo, porque o comércio ele vai se prevalecer com a movimentação das pessoas. E aí quando você vê movimentos, por exemplo, de um grande banco colocando uma agência num bairro local, ali pode escrever que o grande banco já fez um estudo de mercado muito qualificado para entender a densidade populacional local, o perfil daquela população e que aquela população está ali realmente intensificando a sua atividade. E aí há um esvaziamento natural do grande centro. Sim. É nítido, é êxodo, né? Você tira pessoas daqui para ir para em cantos diferentes. E a centralidade, que infelizmente não evoluiu, pega o Rio de Janeiro, pega o centro de Campos, São realidades Paulo, muito parecidas. São Paulo, a mesma coisa está acontecendo Horrível, agora. crime. Você gosta de ir? Não, Você pega a sua família para passear durante o fim de semana? Então, você vai ter que remodular todo esse ambiente para que ele tenha segurança, para que ele tenha atratividade, para que ele tenha uma estratégia de trazer as pessoas e de fazer com que pessoas já estejam lá. Então, eu acho que, inclusive, a nossa mudança de unidade, saindo da Alberto Torres, é para ir para a parte central, ali próximo à Catedral, no início do calçadão. Estamos em processo de licitação de obra, então daqui a pouco a gente está lá. Eu vejo como grande oportunidade, se a gente tiver essa revitalização. Temos um centro que, se for revitalizado, vai ser muito bonito historicamente. Sim. Você pega ali alguns exemplos, mas um exemplo que me vem à cabeça aqui, que chama muita atenção lá no centro em Buenos Aires, a Recoleta, né? Aquela região toda ali. Bairro boêmio, né? Bairro boêmio, um bairro frequentado, com prédios históricos, coloridinhos. Isso fortalece muito o turismo. Aquelas mesinhas na calçada que você Mesinhas pode na sentar ali. calçada. Cara, é muito né, gostoso. para ler um jornal. Mas eu até comentei com uma amiga comum nossa, a gente não tem mais sossego para sentar num restaurante, numa lanchonete na Avenida Pilinca, Não tem. Na 28 de março, onde tem churrascaria, onde tem pizzaria. Sabe por quê? Porque o número de pedintes tá uma coisa... E eu não estou falando, criticando o pedinte, não. Estou falando que a gente está comendo e está sentindo a maior pena de quem não pode, que está chegando perto da gente. Então, eu acho que essa questão social também... E o centro da cidade, você para ir a uma farmácia, na Praça São Salvador, à noite. Vem aquele bando em cima de você. Não, isso é uma realidade, é uma questão social muito grave. Muito forte. A nível nacional. A nível nacional. A nível não é só nacional. Campos, não. E eu tive oportunidade. Eu moro ali no Jardim Carioca, perto da Beira Rio ali, e perto do Superbom, fazendo propaganda do Superbom. Joilson Licínio, por favor, lembre Olha aí. do Enigmático Podcast. E ali eu tenho o Banco Itaú, ali eu tenho o Banco Santander, ali eu tenho um Sicob, eu tenho uma Caixa Econômica, eu tenho várias farmácias, não vou citar o nome, porque... Padaria. Eu fui almocei numa padaria ali, ótima, Guilherme, nota 1000. É uma coisa impressionante. Eu só atravesso... Olha só, a gente fala atravesso, eu moro em Niterói, eu só venho a Campos, vou falar assim, porque eu vou no conselho, na secretaria, senão eu não viria, porque eu tenho tudo lá. Perfeito. Eu adoro andar de sandália havaiana, de lambreta, que o campista fala, né? Você sabia disso? Lambreta. A sandália havaiana é lambreta, Olha aí. né? De short, camiseta e sentar vontade. num trailerzinho ali no meio em frente do Itaú, tomar um açaí. Então, realmente... Comodidade. É isso aí, é a comodidade. É. Isso que a gente vê. E quando o Edivar falou essa questão de botar residencial no centro, foi uma outra visão que é perfeita, e eu quero falar um pouquinho do Edivar, até porque agora, né, a FEMAC está com o lançamento do Mercado Decor. Né? Isso, Mercado Decor. E o Edivar realmente ele é uma pessoa que ele inova. A propaganda que ele fez naquele museu, né,
eu acho que é no arquivo lá. Isso. Cara, aquilo foi a coisa assim, impressionante. Eu digo que Campos, nós temos lojas é chato falar isso, né? Mas de capital. Por exemplo, a FEMAC, você tem tudo que na capital tem. No Rio de Janeiro tem. Pelo contrário, ele manda daqui para lá, né? Também vem. A Zoologia aqui em Campos, você tem tudo de que existe na capital, ou até mais, por causa do Zooparque, né? Que eles têm várias lojas com o Zooparque. Você vê uma Ultramed também. Perfeito. Antigamente a gente saía daqui para fazer um exame no Rio. Hoje, graças, não temos mais essa necessidade. Então, eu acho isso assim muito bacana. Eu mando um abraço para o Edivar, sucesso Ele é um aí. parceirão. A gente tem muita coisa aí que tá fazendo junto, de diversos segmentos. Ele realmente é um empreendedor nato. Né? É um empreendedor nato. Então, hoje a gente fala muito nesse conceito, né, do empreendedor, que é o empreendedor que vai abrir uma loja, um negócio, uma empresa, mas o intraempreendedorismo, que tem também dentro dele a vontade e a essência de fazer diferente, independente do que esteja atuando. E ele não para. Não, e ele transmite. Eu confesso a você que eu sou uma pessoa, minha esposa que fala comigo, a mulher abre 5 gavetas ao mesmo tempo. Eu não. Eu tenho que abrir uma, resolvi fechar. Fechar é para abrir outra. Fechar e abrir outra. Tudo bem, mais novo eu conseguia de repente abrir 2 ou 3. Né? O Edivar, com a vitalidade dele, ele consegue ainda abrir 2, 3, 4 ou 5. Acelerado. Acelerado. É isso que aí. ele está em tudo. Não é? Guilherme, o tempo... Olha, nós teríamos papo aqui para muita Mercado Decor, coisa. você comentou, nós vamos estar junto lá. Eu sou apoiador do evento. Eu vi. Nós vamos colocar. Aliás, a gente tem eu perco aqui, nós estamos em quase tudo também, colocando aí o time para trabalhar, para posicionar a empresa, para diversos segmentos se apropriarem de agendas qualificadas, diferentes. Então, o Fashion Day, que esse ano a gente não fez, mas uma questão estratégica. Mas esse ano o nosso foco foi muito no turismo, no fortalecimento do turismo, no lançamento do roteiro Caminhos de Fé. A FEP, vocês vão estar juntos? A FEP nós vamos estar, somos os grandes apoiadores da FEP, vou ter lá... FEP agora em outubro? Vai ser em outubro, chego junto com parceria lá, com recursos, para oportunizar que 40 artesãos estejam no nosso ambiente. Então, eu coloco o espaço, não para eu ter meu time, mas para que o pequeno produtor local, o artesanato local, possa estar lá publicando vendendo seu produto. Bacana E nós demais somos isso. parceiros aí em diversas ações. Nós temos um tempinho curto aqui para fazer as considerações finais, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre alguma coisa do norte, onde até o Robson Lessa E Nova Norte. é o embaixador aí, né? Isso. Nova Norte é uma agenda oriunda do programa Líder Norte Fluminense, que eu tinha comentado, programa do Sebrae de Política Pública, que reuniu essa turma toda, e agora o Líder Norte se torna um grupo de pernas próprias. Então, com ações, com planos, com trabalhos, com projetos e com eventos. Esse É uma Nova startup? Norte. Não é uma startup, hoje é um grupo de pessoas voluntárias Tá. que se dividiram em eixos de atuação. Nós temos 3 eixos, que é a educação, temos o eixo de mobilidade e logística, temos o eixo de economia local, que se subdivide ali dentro em comércio, serviço, indústria e agronegócio. Então, o Inova Norte ele é uma ação do líder, junto com a UENF, junto com o Instituto Federal Fluminense, o IFE. O Sebrae é grande, nesse sentido, apoiador, não é como realizador, porque o líder já é o realizador, mas entra como um grande parceiro apoiador. E aí, vai ser uma grande maratona de ideias digital, uma grande agenda para integrar estudantes, potenciais empresários que estão a fim de desenvolver Mas eu vi que vai ser soluções. tudo digital também. Tudo digital, hackathon digital, nos dias, caramba, agora me falhou aqui, 21 e 22, ou 22 e 23 de setembro, mas a turma veio direitinho nas datas. E é uma agenda que é para trazer a ideia. Quero formar uma startup de mobilidade, de logística, de educação, de bioeconomia, que seja. Eu participo porque ali eu vou ter profissionais, vou ter especialistas. Eu trago a ideia e ali eu vou ter uma assessoria para eu se participo tornar com toda uma essa assessoria. ideia
esse sonho se tornar, Isso. poder se tornar uma realidade. Isso, a gente acelera essa ideia do cara ali para que ele dá ali para ele alguns conceitos para que ele consiga apresentar essa ideia e participar de uma banca de jurados. E aí vai ter ali mais de 30 mil reais de premiações. E tem investidor também. Tem potenciais ali que vão se apresentar, mas nesse momento mais fundamentado na geração da ideia e na premiação daqueles que se classificarem. Investidores aí no segundo momento a gente traz aí as melhores ideias para apresentar a eles. Que bacana, que bacana. Então é uma agenda de sucesso aí muito grande e trazendo, né? E oportunidades para todos. Para todos, é isso que eu ia falar. Para todos. A gente tá encerrando, mas eu queria fazer aqui 2 perguntinhas rápidas, só em relação a... Desculpa, as perguntas são rápidas, mas as respostas são muito... Vão ser rápidas também. Não, mas deixa ele à vontade para as respostas. A pergunta não, rápida, sim, mas ele perguntas fica à rápidas. vontade para as Perguntas respostas, rápidas, porque é muito interessante. Queria que você falasse sobre a criação do Ministério da pequena empresa, né, pelo governo federal, e o aumento de 81 para 144 mil do MEI. Então vamos lá, rapidinho. A criação do Ministério, obviamente que tendo o SEBRAE como grande parceiro, já dito inclusive pelo nosso presidente SEBRAE Nacional, obviamente muito bem-vindo. A gente fica muito contente, feliz de ter a oportunidade de desempenhar com o apoio talvez de um ministério de uma forma mais ampla, mais forte, mais estratégica, todo o nosso trabalho, o nosso suporte ao micro e pequeno empresário. Obviamente que como isso vai se dar, como é que vão ser as diretrizes, isso vai chegar ainda de maneira oficializada, de maneira normatizada, fundamentada e estrategicamente aqui para a nossa atuação. Mas acho que mais um grande incremento aí na atuação e fortalecimento dos pequenos negócios que representam mais de 95% das empresas formais a nível nacional, geram mais de 55% da empregabilidade formal, representam mais de 23% ou 25% do PIB nacional, está tudo no pequeno negócio. Então, por que não a gente tem um ambiente cada vez mais... As grandes empresas, 5% representam quantos por cento do PIB? Vocês têm esse número de cabeça? Aí vai para o outro percentual, né? 25 para 100, 70 e tantos por cento aí do PIB. Aí já vão estar aí nos médios, grandes negócios, né? Tá. É onde, de fato, o maior volume é gerado. Mas a gente precisa entender que o volume é gerado, mas tendo ali como ponto de partida que toda grande empresa tem um encadeamento produtivo de fornecedores que são os pequenos, a maior parte deles. Então, a gente tem aqui um círculo virtuoso econômico muito forte na interlocução, na interseção desses setores complementares. Desses setores divididos por portes complementares. E para o outro tema da pergunta, acho extremamente oportuno o incremento, o aumento. A gente já vive níveis de inflação altos nos últimos anos, então faz sentido a gente aumentar. Hoje o cara, para ter um faturamento de R$81 mil, ele tem em média R$6.700 de faturamento mensal para atingir aquilo, então é um faturamento muito pequeno, muito aquém. E se passar, ele corre o risco, ele perde. Ele vira uma microempresa. Então, esse incremento vai ser super oportuno para o ambiente onde a gente está, para o ambiente de formalidade. Vai ter ali uma rampa, né, de reajuste da contribuição com que ele vai ter, mas ainda com muitas vantagens, permanecendo dentro do Simples Nacional. Então, acho que são... Está no Senado, né, a discussão, né? Está no acho Senado, ainda não terá dificuldades, né? Acho que não, por tudo que a gente está observando, acho que não vai ter dificuldade. Tá certo. Mais alguma observação, Nilton? Estamos encerrando. Não. Vai falar os números, não, Nilton? Oi? Os números daqui, né? A gente está te esperando aqui agora. Falou tanto de economia. Os números aqui? Não. Eu quero falar mais uma vez para o Guilherme como, né, vamos lembrar aqui para o nosso público, como chegar ao SEBRAE, né? E através do SEBRAE também reivindicar mais estacionamento no centro da cidade. Porque eu estou sempre... A carteirinha do idoso. É a carteirinha de idoso. Carteirinha não, cartãozinho de idoso. Você bota ali a questão de vagas, né, de conduções e tal para as pessoas irem. Mas vamos falar no endereço atual do SEBRAE para a pessoa... Vamos. Tem um número de telefone. Porque hoje a gente assanhou, né, esse público. Aí vão lá. parar o João, vão parar o Nilton na rua. E esse SEBRAE é onde? Alberto Torres, 67,
Temos a nossa unidade lá, física, e também temos o nosso atendimento digital. Basta também mandar um WhatsApp por 22 2723 2429, repetindo 22 2723 2429. Pode ligar, pode mandar um WhatsApp, que a gente está preparado para atender, marcar uma agenda, visitar você, empresário, empresária, ou recebê-los na nossa unidade. Lembrando que em breve a gente vai ter uma unidade nova também, com muito mais capacidade ali para absorver, para atender e para receber parceiros, empresários e toda a sociedade local de um jeito muito mais prazeroso. Isso aí. Tá certo. Valeu a espera, né? Valeu a espera aqui do Guilherme. Você é o último a se despedir. Eu agradeço aí, Guilherme, a sua presença, agradeço o Niltinho, o João, os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando aí. E mais uma vez, né, tivemos 2 entrevistas maravilhosas, que foi com o Edivar, que aprendemos muito realmente de empreendedorismo, com você também, né, essa visão ampla que você tem. Nós não temos essa visão, a gente tem através de mídia, mas elas são muito limitadas. Aqui você realmente se abriu o campo, mostrou que o Norte Fluminense é muito interessante para o investimento, que existem as oportunidades, existem oportunidades negociais, de negociar espaço, de negociar, creio, junto com a prefeitura, impostos, com o Estado, e que as facilidades para exportação, para importação também. Existe uma... Semana passada saiu que o presidente da Câmara, o Marquinhos Bacelar, ele esteve com alguém do Ministério do Transporte, né, que falaram que iriam fazer aquela estrada ali do ceramista saindo no porto, que aquilo ali vai ser realmente uma coisa... redenção. Redenção, como a férrea também. Infelizmente, né, o Edivar bate muito, e é a verdade, que é uma vergonha esse aeroporto nosso, é uma vergonha, e agora ainda acabaram com os voos, né? Mais uma vez, era a hora de oportunizar, porque Macaé está fechado. Então, peraí, desce aqui, que eu boto o voo para te levar para Macaé. Macaé ganhou o título de melhor aeroporto offshore. Aí vai fazer o quê? Vai jogar para Cabo Frio esses voos para irem para Macaé e não para Campos. Mas a gente tem que ficar com esse pensamento otimista, acreditando, mostrando as oportunidades. Não é? E são números verdadeiros, não tem nenhum fake news aqui. E agradeço muito, Guilherme. E falei para o Edivar, encantado, né? Olha só, encantado. Mas admirando, assim, o seu conhecimento, e até por você estar em 2 anos em Campos e ter conhecimento de coisa de 20 anos atrás. Então, você estudou essa região, e isso é muito bom. E você é um cara que vibra. A gente conversando aqui, dá para ver que você vibra para o desenvolvimento da nossa região. Isso é muito bacana. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, Guilherme. A nossa tribuna aqui está aberta a você sempre, ao Sebrae, né? Como está aberta também a sociedade campista, principalmente os comerciantes, os empresários, porque realmente eles têm os setores, né? Firjan, CDL, Câmara Júnior, que também é a Associação Comercial. Nós aqui estamos representando o povo que utiliza esse serviço. E a vinda de vocês é muito bem-vinda justamente por isso, porque nós estamos sendo canal, né, através do Enigmático, sendo canal para todos os bairros, todos os distritos de Campos terem também uma representação, uma voz. Por que não? E agradecer mais uma vez pela sua participação aqui, e sempre tem aquela última pergunta, né? O que você merece? O que eu mereço? O que você acha que você merece? Eu mereço permanecer com saúde, com vigor, com essa vontade aí, para justamente conseguir fazer as nossas ações aqui darem certo, até porque, agora volta para o início da entrevista, né?
Eu, apesar de não ser da região, estar aqui há 2 anos, mas meu filho nasceu aqui, então mais do que nunca quero que essa região dê Já certo. bebeu água do Paraíba, né? Já bebi água do Paraíba, então o que eu mereço é que todos nós merecemos, né? Ter cada vez mais um município, uma região desenvolvida, com qualidade de vida, com segurança, educação e que a gente tenha realmente boas perspectivas futuras. Eu acho que é isso. Alguma consideração sua final? Não, só agradecer a oportunidade, o papo foi muito Nós é que gostoso. agradecemos. Tivesse que ficar aqui mais 1 hora, a gente ia dialogar, tem Nós tínhamos assunto para mais de hora, hein? Com Não é só certeza. 1 hora, Mais de não. hora. Era. Mas eu me sinto aqui honrado de estar representando a nossa instituição de grande peso, de importância e de poder compartilhar um pouco do que a gente faz e realiza com vocês, com a sociedade e ficar à disposição. Estamos de braços abertos, de portas abertas para atender o empresário, a empresária, para atender o potencial empresário, para atender a garotada, os estudantes. É uma estratégia que a gente está tendo também de atuar com a educação empreendedora em todos os municípios de atuação, fortalecimento das atitudes, do comportamento, do empreendedorismo, desde a base escolar. Temos aí assinaturas com variados municípios e avançando mais cada vez. E ficar à disposição de todo mundo. Obrigado mesmo. Obrigado. Até a próxima, gente. Até. Fiquem Tchau. com Deus.